Bem-vindos ao nosso podcast que procura ser uma sessão de terapia conjunta, animada e com espaço para análise e julgamento. Sempre com a ressalva de que não somos profissionais a exercer na área de psicologia e que procuramos apenas dar o nosso ponto de vista sobre os vários assuntos. Daí a não ser terapia, mas sim terapia. Sem mais demoras, vocês precisam de terapia. Oi, oi! Eu hoje sou a Júlia E eu sou a Milena. e bem-vindos a mais um episódio. Conta-me lá, tens coisas da tua semana que queiras partilhar com os nossos ouvintes, com os nossos humildes 4 ouvintes? Da nossa semana? Não. Eu tenho. Tem, me diz. E tu também. Já me esqueci. Não sei se estás a par que a gente experimentou bocadinhos de coco sem ser ralado E é uma delícia, desculpa lá. e é uma porcaria. Nunca mais Bem, faço bolo de prestígio pra que você. coisinha mais sem alma, É uma sem delícia. sabor, É sem uma delícia. essência. Pronto, é isto que eu tenho para partilhar, que é se vocês acham que comprar saquinhos com bocadinhos de coco vai ser uma experiência agradável, muito provavelmente não vai. A menos que, pronto, se o seu paladar for infantil, não vai. Agora, se você tiver um paladar de De adulto. adulto refinado, é isso que tu te consideras? Exato, é uma delícia. O coco é uma delícia. Ok. Só não é melhor que água de coco. Pois também não gosto de água de coco, estás a ver? Por E é isso é uma que se delícia. calhar Quem eu mais gosta do que. docinho de coco está cheio de açúcar, está cheio de ovo, está Sim. cheio de calorias, adoro, É, adoro. com leite condensado você gosta de coco. Opá, com leite condensado eu gosto até de Exagerada, hein? é assim, olha, vamos começar isto, se calhar. Vamos. Para o episódio de hoje eu trouxe 3 temas Uhum. e o primeiro que eu queria, usar para iniciar o podcast e o nosso debate amigável é a polémica recente que houve aqui em Portugal acerca das terapias de conversão. Tan, tan, tan. Estás a par? Claro. O que tens a dizer, Milena? Hã, primeiro que, hã, eu acho que precisa ser explicado antes de mais o que é terapia de conversão, porque apesar de ser um tema muito atual, eu sei que não é toda a gente que tá a par do que exatamente significa a terapia de Em conversão. concreto, existe uma noção Exato. assim muito básica, mas em concreto as pessoas acabam por muitas vezes não saber o que é que implica, não é? Exatamente o que implica, assim, de forma mais crua, a terapia de conversão basicamente é um conjunto de vários métodos, com o propósito de extinguir a homossexualidade de uma pessoa. A forma mais crua é mesmo isso. Uhum. Essas terapias elas têm pronto, é um conjunto, então tem a parte do cognitivo comportamental, tem abordagem médica e a principal é a religiosa. Eu confesso aqui que quando eu fui procurar sobre, pra gente poder debater sobre esse tema, Sim, eh, eu não sei se foi ingenuidade da minha parte ou se foi burrice, que eu não associei logo a uma questão religiosa. ok. Não me veio logo à cabeça, mas quando eu comecei a ler sobre o tema depois eu falei: "É claro que é religioso", tipo, tem uma série que é American Horror Story, Sim, que tem uma temporada que eu não lembro exatamente qual que é, que tem uma atriz que ela passa por uma terapia de conversão, ela leva lá eletrochoques, isso é passado, tipo, nos anos 60, 70, alguma ok. coisa assim, e ela passa por terapia de eletrochoque, porque ela é uma mulher lésbica, etcétera, e ela, tipo, tá na igreja, e eu pensei: "Ai, claro que isso é religioso", não tinha Não tinha como como não não ter uma ser relação com uma com conotação exatamente. religiosa, assim. Mas eu também já vou deixar aqui um alerta de é claro que a gente vai falar sobre, mas eu vou deixar aqui um alerta de Uhum. spoiler que já foi provado por A mais B que não resulta, Não funciona. nunca resultou e inclusive essas terapias elas não só não são efetivas, como elas são muito nocivas E para as pessoas que passam
grandes danos. por elas. Sim, porque é uma coisa muito agressiva, não é? Eu também quero falar mais ao longo do episódio sobre, mas Claro. eu assisti um documentário que eu comentei com você, que é o Pray Away, Uhum. que ele tá disponível na Na no Netflix? Netflix, sim. E lá tem um relato de várias pessoas que passaram por essas terapias de conversão e não restou pra nenhuma delas. Mas pronto, era só um pequeno spoiler, a gente vai falar mais sobre ao decorrer do episódio. Sim. Acho que é importante também explicar, se calhar para quem não estiver assim muito a par de como é que este debate todo surgiu, como é que isto Sim, começou a ser debatido agora em Portugal novamente. sim. O que é que sucede? Em março foi entregue uma petição com milhares de assinaturas na Assembleia da República que exigia a revogação da lei que criminaliza as práticas de conversão sexual, Uhum. a par com uma recente decisão favorável do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Portanto, foi uma coisa que desencadeou a outra, não é? Claro, tudo começa lá. Ah, exato. E então, esta lei, no caso, é a lei que eles querem revogar, é a lei número 15 de 2024, que, foi aprovada ainda no governo de António Costa. Uhum. Para citar a lei, o que a lei diz especificamente é: proíbe as denominadas práticas de conversão sexual contra pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género. Ahm, Bem, eu estive a fazer uma vasta pesquisa sobre o assunto porque eu acho que isto claramente, este tipo de atitudes, este tipo de ação, agora a tentar o retorno das terapias de conversão, é claramente um espelho da atual radicalização dos tempos, do conservadorismo, e eu acho que estas tendências, muito associadas à desinformação, combatem-se com informação. Uma informação que seja taxativa, incansável, abrangente, e portanto eu procurei mesmo estudar um bocado sobre o assunto para poder falar aqui umas postinhas de pescada. Uhum. Segundo a APA, que é a American Psychological Association, portanto é uma associação de psicologia renomeada, Renomada. renomada, ah, Tem renome. que tem renome. O que a APA constata é que existem décadas de pesquisa e estudo científico que comprovam que estas Entre muitas aspas. tentativas entre muitas aspas, porque também não me parece-me quase um desserviço à psicologia chamar isto de terapia. Uhum. Portanto, estas tentativas de conversão da atração sexual são absolutamente ineficazes e, como tu tinhas dito e bem, reproduzem riscos, pá, graves de dano psicológico, Físico. absurdos e físico, exatamente. E estamos a falar do quê? Depressão, ansiedade, instinto suicida, utilização abusiva de substâncias, PTSD, disfunção sexual, entre outros. Sim. Também vi que a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem um parecer público acerca do assunto, que se manifesta também contra a prática de conversão sexual, destacando que é apenas mais uma manifestação de estigma e desigualdade contra a comunidade LGBTQIA+, e que não produz nenhum contributo social positivo, Sim. apenas contribui para aumentar a desigualdade, hum, o afastamento destas pessoas do convívio social, da Uhum. aceitação. Hum, Você falou que foi, eh, legalizada a lei que torna crime terapia de conversão em 2024, mas a Ordem dos Psicólogos Portugueses já recrimina isso muito antes. Eu não vou sim. saber dizer exatamente quando foi, mas eu sei que foi por ali em 2016 que já começou a ser debatido isso de forma pública mesmo, entre os psicólogos, isso já é um absurdo Unânime muito antes. é que existe um grande arcabouço científico, malta, que comprova que imensas evidências, imensos estudos, já há estudos de caso de pessoas que passaram por estes cenários extremamente traumáticos e que foram analisadas depois de terem passado por este tipo de experiências e que comprovam 2 coisas muito claras. Primeiro que não funciona, Uhum.
as pessoas que mentem a si próprias a dizer que funcionou acabam muito frustradas e a ter aquelas consequências negativas todas. E segundo, que, isto só vai prejudicar, a luta pela igualdade na sociedade. Sim. E é um crime mesmo, como a gente falou, E é criminoso, quem não é? tiver dúvida que vá ao site do Diário da República que tá lá dizem mesmo Exatamente. que é crime. Pronto. Sim, você falou também agora sobre as pessoas que passaram pela terapia de conversão. É como eu disse, esse documentário ele é muito interessante, mostra lá várias pessoas que fazia parte de uma era tipo uma seita que se era, não é, ainda existe hoje em dia, que se chama Exodus. Hã, que era basicamente pessoas ex-gays, ex-lésbicas, ex-pessoas trans, que pronto, iam lá depois pregar, para as pessoas e dizer que eram ex-homossexuais. E depois eles falam o quanto eles se sentiam mal, porque eles sentiam, que eles estavam não só se enganando, como enganando outras pessoas. Sim. Hã, então eu não consigo imaginar o que que é. Você viu uma cena comigo só, que era lá um rapaz que chorava e enfim, estava mal, falando que não sabia o porquê que ele existia, qual que era o propósito dele, e é tipo uma coisa horrível você se olhar no espelho depois de uma pessoa dizer que aquilo que você faz só porque você ama alguém do mesmo sexo, que você tá pecando, sabe. Eu acho que isso é uma coisa Ou que estás doente, pior ainda, é, pior é uma do que maldade do que que pecar. não cabe na cabeça de ninguém. Mas eu fiz uma pesquisa antes de assistir o documentário, não é preciso, o documentário é muito completo. Uma Uhum. pessoa não precisa ir fazer pesquisa, porque o documentário é muito completo. Mas eu fiz uma pesquisa também para entender como funciona a cabeça dessas pessoas que acreditam na terapia de conversão. Então o meu é O muito que mais passa na cabeça dela? nada. Aquele meme. Sim, mas eu eu fiz essa pesquisa, foi mais popular, assim, não foi exatamente, pesquisa científica, mas foi mais, opinião popular. E é basicamente, essas pessoas basicamente pensam que há algo de errado e pecaminoso em você sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, ou você ser uma pessoa transgênero. É pecaminoso na cabeça dessas pessoas. Uhum. E esse processo anti-gay, eles chamam de processo anti-gay, Anti-gay. sim, para reverter também aquilo que eles chamam de condição, porque aquilo que as pessoas têm é uma condição, Uhum. é basicamente composto por insultos anti-gays, espancamento, aprisionamento com algema, privação de comida e, além disso, muitas das vezes, como é uma questão religiosa, há exorcismo. Ah. Ou seja, aquele filme dos anos 70, O Exorcismo de Emily Rose, Sim. ela nem estava possuída por um demônio, Ela ela só estava queria louca. viver um romance sáfico e adotar 3 gatos. Gostei. Era só isso que a gente não sabe, né, também a história é baseada em fatos reais, mas a gente não sabe o que que vem por trás. Malta, ninguém sabe se ela tinha aí uma amiga de quem era muito Ninguém sabe. próxima. Historiadores diriam. Mas eu fiquei impressionada em saber que as pessoas passavam por exorcismo. Pois, é uma loucura, de É facto. uma loucura. Mas pronto, voltando à seriedade do caso, não é? Sim. Hã, Vamos lá falar a sério, que vamos isto não falar é só uma sério. macacada. Sim, a homossexualidade ela não é uma escolha, porque imagina, não tem como você escolher, eh, ser morto todos os dias por ser quem você é, porque acontece, né. Não tem como você escolher, que eu quero que meus pais me coloquem pra fora de casa só porque eu sinto atração pelo mesmo Sim. sexo, porque é isso que acontece, eu acho que é isso que não cabe na cabeça das pessoas. Sim. Tem imensas pode ter imensas repercussões do ponto de vista, dos nossos pares, não é? Entre amigos, família, Sim. e pode ser muito difícil. E também a questão do coming out que parece que tens de sair do armário a vida toda. E eu acho que agora as gerações já encaram a coisa com mais alguma naturalidade, não é? Uhum. Pá, nós pelo menos, não sentimos que devemos justificações a ninguém sobre
aquilo que somos, nós simplesmente somos, sem vergonha de o ser, sim, mas havia muito esta questão de parece que tens de estar sempre a assumir quem és alguém, o que ao contrário não faz sentido, ninguém chega aqui e diz: "Malta, eu tenho que vos dizer uma coisa, sim. eu sou hétero". Sim, Ah! essa existe uma crítica naquele filme, com Amor Simon, sabe. Sim, Tem Love, Simon, sim. sim, tenho essa crítica, que tem uma cena que são os filhos se assumindo como hétero para as famílias Sim, e são os isso é pais genial. incríveis, são os pais tipo: "O que que eu vou falar para minha pra essa família? O que que Os eu vou falar para os os meus pais amigos?" super desiludidos: "Ai, não acredito". Assim, eu acho que essa é uma crítica muito boa, mas com humor. Eh, eu tinha dito que eu não tinha feito uma pesquisa científica, mas eu fiz sim, só me lembrei agora, desculpa. Eu coloquei aqui um dado muito importante sobre aquilo que eu falei sobre as pessoas serem mortas por ser homossexual. Em 2024, o número de mortes violentas de pessoas LGBTs no Brasil cresceu em 13%. Sim. 13%, isso é muita coisa. Isso é um dado da Universidade Federal de João Pessoa, que fica em Minas E Gerais. também a par com o governo, em funções na altura e Não, não era. não? Não era. Mas também eu vi uma pesquisa, não cheguei a apontar nenhum dado sobre isso, mas eu vi uma pesquisa que quando houve a mudança para o governo de direita, que foi em 2018, foi feita uma pesquisa com pessoas LGBTs, em que as pessoas começaram a sofrer mais ataques, seja verbais, físicos, mas eu não vou me aprofundar sobre isso, porque eu não cheguei a apontar esse dado, não quero estar aqui falando parvoíce. Mas pronto, essa foi uma pesquisa feita no Brasil, mas só para que as pessoas não pensem que é só porque é o Brasil, que é um país muito agressivo. É, mas não é só porque é. Também fiz uma pesquisa sobre aqui em Portugal, como que acontece. E segundo o público.pt, estima-se que de 20 a 40 pessoas, que estão em situação de rua são LGBTs. Uhum. E dessas pessoas, 70% é porque se assumiram como LGBT. Sim, e possivelmente expulsos de casa Expulsos e de casa, com tipo, não é consequências isso acontece gravíssimas. no mundo todo, sabe. Sim, 70% porque se assumiram como LGBT, é uma coisa que não se apaga na cabeça de ninguém. sabes que o problema real aqui surge quando a homossexualidade e a transgeneridade, que também está colocada em questão, Uhum. são abordados como uma doença que requer cura. Que é todo o É, argumento principal das pessoas que defendem este tipo de tentativa de conversão. E isto é um ridículo quase equivalente a dizer que um esquerdino está doente só porque não escreve com a mão direita, não é? Quando ser esquerdino não implica sequer em nada a vida de quem escreve com a mão direita. E eu acho que é isso que também falta perceber, e falta de explicar às pessoas que se calhar têm este preconceito, que é um homossexual não implica em nada a vida de um heterossexual. sim, aqui em Portugal ainda é visto como doença, desculpa, só para voltar naquilo que você disse, é sim visto como doença, tanto que ser transgênero tá no DSM, que é um livro de como que eu vou explicar? É de diagnóstico para psicologia, isso é como se fosse mesmo uma doença. E o problema é esse mesmo, é que é ser visto como uma doença Sim. e não deveria ser, não deveria ser. Hum, Portanto, eu acho que há aqui uma mensagem a passar às pessoas que principalmente às pessoas, LGBT, QIA+, que é importante às vezes alargar o debate em casa, nos nossos grupos de amigos, no trabalho e pronto, nas redes sociais, como nós vimos que é e que foi assim que este assunto, surgiu assim à tona, porque é importante que a informação passe às pessoas, porque pessoas informadas são pessoas com mais ferramentas de tomarem decisões mais corretas, que respeitem o outro Sim. e, e é isso que falta aqui muita empatia entre todos nós, hum, falta amor ao próximo, falta respeitar, que é um essencial, assim, daqueles mais básicos sobre a convivência comum, e principalmente não deixar de lutar pela igualdade de todos nós. É, mas eu também tenho um conselho a dar, que é também não se coloque em risco. Não vá debater com Claro, uma sem pessoa dúvida. que você sabe que é uma pessoa agressiva, que é uma pessoa que pode
colocar a tua sanidade física em risco. Também não vale a pena morrer para tentar colocar na cabeça de uma pessoa, assim, que ela tá errada, não vale a pena, tua vida Claro vale que muito sim. mais que isso. O mais provável é não conseguirmos todos mudar o mundo, mas se pudermos fazer dele um lugar melhor e dentro das nossas possibilidades Sim, e, mas de um modo seguro, ah, sim, acho que mas podemos todos fazê-lo. sim, falar com pessoas decentes, que você sabe que não vai colocar a sua vida em risco, Claro que vale sim, sempre a pena. claro que sim. Hã, Queres acrescentar mais alguma coisa a este tópico? Passamos para o próximo? quero algumas ainda. Ok, então conta-me. Hã, porque uma coisa que me deixa muito indignada, que eu também trouxe outros dados, é que essa pauta foi levantada, mas, por exemplo, não há petição de prisão perpétua, por exemplo, para feminicídio, Uhum, que é uma coisa que me deixa muito indignada, porque os cidadãos de bem que estão lá na igreja, não coloca isso como pauta. Segundo o público.pt, de 2002 a 2025, 709 mulheres foram mortas em Portugal por feminicídio. Não há petição também para o fim de casamentos com crianças, ou seja, pedófilos, é pedofilia. Porque também, segundo o portal da Ordem dos Advogados, só em Portugal em 2024, pelo menos 126 de 10 a 14 anos casaram, crianças casaram. uhum, E é uma coisa que não me entra na cabeça, por que que o que pessoas homossexuais, LGBTs, o que que implica na vida daquela pessoa, sabe. Sendo que tem outros temas, como esses 2, por exemplo, que eu sei que sim. são muito mais importantes. Existe uma hipocrisia, de facto, abertamente manifestada. Exatamente. Pronto. E, pra finalizar, da minha parte pelo menos, Sim, como a conclusão da terapia que a terapia de conversão é necessária, é iniciada por religiosos, eu quero deixar aqui algumas passagens bíblicas que as pessoas ignoram quando elas vão na igreja só para esquentar o banco no domingo. A mais clássica delas todas é: "Amarás o próximo como a ti mesmo", Mateus capítulo 22, versículo 39. É o próximo, não é para escolher quem é o próximo, é amarás o próximo. uhum, Outra clássica: "Não julgueis para que não sejais julgados", Mateus capítulo 7, versículo 1. Uma boa também: "Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra", João capítulo 8, versículo 7. E para mim a mais importante é: "Deus é amor", João capítulo 4, versículo 8. sim. Espero que as pessoas também passem por esses capítulos e esses versículos. E que os saibam interpretar, não é? Exatamente. E para mim, a resumir tudo isso, não adianta julgar, condenar, massacrar, assassinar pessoas LGBTs, por achar que o seu julgamento é muito mais importante do que o julgamento de qualquer outra pessoa, porque se você é uma pessoa, julga, você é um pecador e vai estar no inferno junto com os outros LGBTs. Isto tudo para dizer, agora que pegas nisso, que eu não sei se viste aquela notícia de um padre, não sei, era um homem assim da igreja, Hum. que morreu, que disse que morreu e teve uma experiência de morte. Pós-vida. E que lá no inferno eles ouvem Diamonds da Rihanna. Ai, Portanto, pá, se vocês escolherem esse tipo de vida, é este o tipo de música que vão ter de ouvir olha, e nada mal, nada mal. nada mal. Ai, eu lembrei daquele meme também, eu no inferno procurando a Lady Gaga contra Bolsonaro. Muito bom. Sim. Hum, Portanto é isso, malta. Se quiserem partilhar connosco a vossa opinião, estamos sempre abertas a recebê-la. Podem mandá-la por e-mail, colocar aqui nos comentários do podcast ou do YouTube. Hum, Mesmo que seja contrário a tudo aquilo que a gente falou, nós somos Claro que pessoas sim, abertas a debate, claro que e não sim. vamos agredir ninguém, se for o contrário. Nem temos como, na verdade, não é? Por ser muito Não dá para quebrar a quarta parede aqui. Olha, o próximo tema que eu trouxe, é mais leve, uma coisa aqui para suavizar o ambiente, porque tu foste super aí rock and roll, tu foste de versículos da Bíblia. claro. Não estava à espera. Surpreendeste-me. Eu fui de Exorcismo de Emily Rose a Amarás o Não, Próximo. tu foste numa viagem só tu e eu só Desculpa. eu deixei-te. Ah, Portanto, o próximo tema é pessoas com comportamentos bizarros.
Trouxeste algum comportamento? Queres ir intercalando? Vais dizendo um, eu vou dizendo outro. Hã, começa você então. Começo eu. Sim. Ok. Bem, o primeiro é uma irritação. Uma irritação minha de que eu estou a pensar nele já me está a irritar. Hum, Mas é que é assim, imagina, malta, isto não implica em nada a minha vida também. Só que às vezes eu estou num parque de estacionamento e vou para o carro, estás a ver? Ou sim. estou a sair do carro e eu vejo as luzes de um carro alheio a acenderem. Do tipo, desbloquearam aquele carro, destrancaram aquele carro. Uhum. E o dono do carro está tipo 5 a 10 metros de chegar ao carro. Pá, eu não entendo este flex, eu não entendo. Para mim, eu sinto que é, a pessoa está a desfilar até o carro e é tipo, "Tutu, olhem para mim, aquele é o meu carro." E depois às vezes é tipo Sim. um, sei lá, um Opel Corsa, Ah, é sem tipo um vergonha. Volkswagen, um carro nada a ver, Na cabeça da pessoa tá tocando sports cars, ok? da Tate McRae. Sim. Opa, eu acho que isso foi uma crítica a mim, mas está bem. Estás a ver? Isto irrita-me imenso, porque eu geralmente destranco o carro quando estou Do perto do lado. carro. Porquê? Porque eu tenho sempre, quando eu vejo uma pessoa fazer isto, eu tenho o pensamento intrusivo, como me irrita, De lá e entrar no de ir carro a dela. correr, roubo-lhe o carro, Faz uma uma ligação liga... é tão direta. longe, dá para fazer uma ligação direta. Não faz Hã. sentido, não faz sentido. Epá, vocês que fazem isto, vocês Vão se curar. não têm medo do roubo. Pronto, era isto, desculpa. Se exaltou um bocado. Sim. Hã, Estourei o som, estourei completamente o som. mas eu concordo, sim, eu também tenho o pensamento intrusivo de: "Ó, se eu quisesse. Ó, ó, Oh, 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 não tem a carta, ó, não tem a carta, não vou tenho lá. carta, se eu quisesse". Sim. Um comportamento bizarro, lembrei agora, pessoas que dormem com a porta destrancada. A porta de A casa. porta de casa destrancada. Não, pessoas que não trancam nunca a porta de casa, Sim, bizarríssimo. porque Novamente, vocês não têm medo do roubo. roubo? Do roubo. Ah, pois. É que eu sou gringa. Imagina, sabe um pensamento intrusivo que eu tenho, se eu não conferir a porta de casa 56 vezes antes de dormir é: os gatos vão saltar pra essa porta, vai abrir a maçaneta e eles vão abrir a porta. Então pra mim a porta tem que estar sempre trancada. Mas eles tinham de saltar os 3 ao mesmo tempo. Mas se eles baterem só na porta, ela já abre, ela já Ela abre. se ela estiver Não. destrancada, eles Ah, podem sim, soltar o sim, tiro sim, e se sim. que não vai a porta não vai abrir. Mas eu não entendo quem só bate a porta e E vai dormir. vai a vida deles. Pois eu também não entendo. E pessoas que às vezes deixam a chave do outro lado da porta e nem se lembram, sabes? Sim, Não, isso é impossível louco, isso isso. é louco. Eu estou nervosa só de pensar. Nossa, que agonia, sim, exatamente. Olha, tem outro que é, sabes a rapariga que está debaixo de uma árvore e ela começa: "Eu sou muito amada", e pede um beijo à árvore e o ramo da árvore desce e ela leva com as folhas na testa. Sim, E ela aquilo começa: "Eu sou muito amada, sou muito amada." drogas. Drogas, mas não é isso, é pessoas que conversam com plantas. Ah, sim. Eu converso um bocado com plantas quando eu estou a regar, quando tenho plantas para regar. Mas é mais do tipo: "Vamos lá, aqui uma aguinha para tu Não, ficar bem boa." a minha única conversa com planta é quando eu vou comprar elas e falo: "Quer morrer lá em casa?" Porque é esse pronto, aí estás a Sim, abrir o jogo com ela. Mas pessoas que conversam mesmo com plantas, que sim. estão lá: "Ai, que menina bonita, tu estás tão linda." Pronto, é uma irritação que eu tenho. E que você faz? Não faço Às vezes sai, assim, já te apanhei a fazer. mas é bizarro, não deixa de ser bizarro. Sim. Uma coisa que me irrita muito também é andar com sapatos que veio da rua dentro de casa. Ok, sim, mas há muita gente que o faz. Isso pra mim é bizarria. Sim. Não existe, não tem a menor possibilidade. E pessoas que metem o sapato da rua em cima do sofá e da cama e ei, Sim, mas eu tinha uma época, acho que foi na altura da pandemia, que eu não ficava com a roupa que eu vim da rua em casa. 0% de possibilidade de fazer isso. ok, sim. Não, na pandemia fazias isso? E chegava logo máquina, Ah, ok, não tem como. ok, estou a entender. Claro, sim, E hoje em dia a cena do sapato, pra mim impensável entrar em casa com sapatos, às vezes eu vou me descalçando já na rua. na rua. É verdade, Sim. é verdade, não. Eu tenho outra que é, esta aqui bate-me forte cá dentro. Hum, Pessoas, isto é bem específico, isto é bem específico. medo. Vocês não estão a par do que isto é, se calhar a maioria de vocês nunca vivenciou isto e que sorte. Hã.
Sabes pessoas que tiram aquela carnezinha que fica presa no dente com um fio de cabelo? Pá, como se fosse fio dentário. Estás a ver de quem é que eu estou a falar ou não? Sim, Estás? sim. O que é que tens a dizer em tua defesa? Olha, não acontece sempre. Às vezes eu tô na rua e preciso. Não, não, na rua é pior ainda. Na rua então, faz-me ter vontade de fingir que não te conheço. Finge, tá à vontade. Olha, vou fingir, estou Vai, vai. chateada com tens mais algum? Não, não vou te expor. Fiquei descansada. Ah, eu sou perfeita. É, Eu tenho outro que era um surto coletivo quando eu era adolescente, que é pessoas que queriam usar aparelho nos dentes porque estava na moda. eu queria muito, até ter que usar. Foi horrível. Pronto, ok, estou-te a julgar aqui. Um silêncio de julgamento. Julgamento, sim. E é isto. Malta, eu não sei se vocês têm comportamentos bizarros que queiram partilhar connosco. Não sei. Vocês usam sal grosso ou sal fino na comida? Sal fino. Para mim temperar o arroz, a aguinha do arroz com sal fino é um comportamento bizarro. Pra mim com sal grosso é bizarro, sal grosso é só pra temperar carne. Isso pode ser um Pronto. tema para Isto para pode próximos ficar para um episódios, a próximo diferença episódio. entre Brasil e Portugal e Portugal, Brasil. isso claramente é a diferença, não é? Mas pronto, olha, nós já nos estamos aqui a esticar no tempo. Se tiverem palpites, ideias, comportamentos bizarros, Dicas, vontade de debater, dicas, vontade de bater, estejam super à vontade. Podem mandar essas dicas todas para o nosso e-mail que é terapia_podcast@outlook.com, para o nosso Instagram. que é terapia. É terapia. Obrigada. E, Julgue-me, julgue imenso. é verdade. E aqui para o Spotify, Nos comentários, já nos comentários também do Spotify, podem deixar. Ou exatamente, do YouTube, depende de onde estão a ouvir. a ouvir, sim, porque aquilo que estão a ver é apenas uma papaya. 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 E muito obrigada por nos terem acompanhado em mais uma sessão de terapia. Até à próxima. Até a próxima!